Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente, aqui pela TV Mundo Maior e também pela Rádio Boa Nova. E como sempre ao meu lado, graças a Deus, Humberto Paziano. Ainda bem que você falou graças a Deus, que Deus sempre ao meu lado, tá? Mas todos sabem que é graças. Sei. Boa tarde a todos vocês, boa tarde. Uma alegria participar aqui mais uma vez, né, do nosso programa. Sim, mais uma semana, Mas, né? graças a Deus. Sim. E, pessoal, hoje nós fazendo parte, né, nosso programa fazendo parte da programação aqui, do Vibração pelo nosso meio ambiente. O tema de hoje é como as plantas e os animais podem nos auxiliar na nossa evolução. Como que eles fazem isso? Se é que fazem. Essa é a questão. O programa vai ser em cima disso. Sim. Tá bom. A partir disso. Tudo bem? Sem problemas. Então vamos lá, comente conosco. Hoje nós também estamos ao vivo pelo YouTube. Então vocês podem acessar através do site da TV. Então vamos lá, é tvmundomaior.com.br. Vão até o link, assista ao vivo. E ali, assim que clicar, já entra a nossa transmissão, tá bom? tvmundomaior.com.br, assista ao vivo. E aí vocês podem comentar pelo YouTube também, ou ainda, se preferir, pode comentar através do nosso WhatsApp. É 011 99643 3827. 99643 3827. E vamos lá. Para começar. Podemos? Podemos. Fazer? Para começar, a gente ir mapeando esse tema, né? O que significa essa evolução dos reinos? Esse reino animal e vegetal, propriamente dito, que nós estamos falando sobre as plantas e os animais, evolução para eles. O que significa? Bom, Samira, eu não diria evolução para eles, mas sim evolução para nós. Porque para quem é espírita, conhece as informações espíritas sobre isso, vai ser redundante eu falar aqui. Mas tem pessoas que não leram, nunca informaram-se a respeito, qual é o pensamento da nossa filosofia, da nossa ciência e religião. Mas eu vou sintetizar da seguinte forma. É criada uma essência. Em algum momento do universo, uma faísquinha começa um trajeto glorioso. Essa faísquinha vai evoluir por métodos que nós não sabemos, tá bom? E ela vai passar pelo reino mineral, vai evoluindo, passa para o reino vegetal, o reino animal e depois o hominal. Ou seja, em cada experiência que essa essência, vamos chamar assim, ela vai desenvolvendo, ela vai interagindo e aprendendo. Quando eu digo que nós não sabemos o processo, é porque a informação que o plano passou, né, na base do espiritismo, foi para termos uma noção que tudo tem um fundamento no universo, tudo tem uma razão de ser. E que os reinos inferiores, essa essência que passou, hoje, provavelmente, um de nós, provavelmente não, com certeza, né? Um de nós pode dizer, fizemos parte disso tudo. A grande confusão, quando a gente diz isso, que antes de sermos homens, mulheres, antes de termos alma, nós passamos por esses outros reinos, as pessoas dizem assim, então, peraí, quer dizer que eu fui um animal antes de... Né, eu fui uma pedra, eu fui... O que eu fui? Eu fui devo ter sido uma orquídea. Eu fui um cacto espinhoso? Não. Eu digo que essa coisinha, essa essência, ela vai evoluindo. Então, o vegetal é vegetal, não tem alma do vegetal. Tem a sua essência, tá bom? Que é mais ou menos assim uma coisa básica para todos, mas tem alguma coisa ali que evolui, tá bom? Quando vai para o reino dos animais, a coisa se divide em, por exemplo, as raças, né? Mas
tem uma individualidade, mas não tem a autoconsciência que nós temos. Existe uma essência que a gente pode chamar de alma, se quisermos, tá bom? Alma dos animais, mas que não é a mesma alma humana. E não é assim, chega na última encarnação do animal mais próximo do ser humano, é o chimpanzé, é não sei o quê, Cachorro. é o cachorro, não é assim que funciona. Essa essência, ou essa alma dos animais, também por um processo muito longo, que se realiza de alguma forma, em algum lugar. Eu diria que é o elo perdido, né? Existe até um filme sobre isso, o elo perdido, que ele se transforma nas primeiras encarnações humanas. São aquelas encarnações mais primárias, mais rudimentares, também em algum lugar do universo. Então, eu falo, poxa, mas você não sabe nada. Essas são as informações que nós temos dos espíritos. A partir daí, nós podemos ter, sabe, ideias, reflexões diferentes, mas isso é o básico, essa noção de que nós evoluímos aquela essência até nos tornarmos, né, bilhões, trilhões de anos, na individualidade que nós temos hoje, no reino hominal, sabendo que nós ainda vamos evoluir muito para chegar no reino angelical. Bastante. Não é? E como dizem que nunca houve começo do universo, mas houve começo dessa essenciazinha, tá? Mas nunca terá fim, eu acho que nós continuaremos a evoluir. Deve ter um outro reino depois do angelical, e assim vai. Outro planeta, e vamos que vamos. Ou Será? então, quando chegar lá, vamos falar assim, outra dimensão pode ser, né? Vamos falar assim, ó, tudo bem, agora vamos começar tudo de novo, agora que vocês aprenderam. É bem capaz, Não né? É bem capaz. E, Pazian, será que nós podemos dizer que as plantas, elas sentem algo? Elas têm sentimento, na verdade, sentem dor, sentem alegria, sentem alguma coisa? Não. Como nós sentimos essa autopercepção, não. O nosso vocabulário é muito pobre de definições. Então, a gente vai usar sentem, mas sentem de uma forma diferente. Por exemplo, se você deixa uma planta sem água, uma planta que necessite de água, nós dizemos assim, ela vai sentir, não é? Ela sentirá a falta de água e ela pode morrer. Sim. Se você pega um cacto e enche de água todos os dias, o que pode acontecer? Vai se afogar. Ele vai sentir também, tá ok? Sim. Você coloca a planta num lugar escuro, uma planta que é do sol, mesma coisa. O contrário, tem plantas que não podem, né, ficar sob um sol escaldante. São plantas interiores, né, gostam mais de sombra, então ela vai sentir também. Então, os efeitos externos influenciam. Agora, sol é um calor, é uma forma de vibração intensa, né? A água, se nós formos analisar, sim, é um líquido e tal, mas é um elemento químico e se nós entendermos também, eu acho que tudo parte do mesmo princípio, tudo é vibração. Então, os relatos que nós temos, e eu acho que todos que nos ouvem, assistem, já devem ter percebido isso, quando a gente gosta, por exemplo, das plantas, e a gente as trata com carinho, está sempre olhando, cuidando, dá a impressão de que elas sentem esse cuidado. E aí eu digo assim, o ser humano é um ser mais evoluído que as plantas. E nós possuímos uma vibração, tanto que quando nós estamos bem, tudo ao nosso redor fica bem. Inclusive aquela energia nossa mais próxima do corpo, que nós chamamos de aura. Então tudo ao nosso redor, uma pessoa sente essa nossa energia. Ela fica bem também, não é? E se nós, espíritas, acreditamos no passe energético, e o passe à distância, que nós podemos enviar energias curativas para pessoas distantes, essas mesmas energias, pelo nosso pensamento, elas funcionam como um passe, que são dadas nas plantas. Então, elas se influenciam também, elas sentem, né? Se você vai num lugar onde há muita depressão, muita tristeza, um ambiente muitas vezes pesado, por outros motivos também, você olha para as plantas, você percebe isso. Você sente que há alguma coisa estranha ali, porque as plantas, elas captam isso, né? É evidente
que deveria ser mais esmiuçado isso que eu estou dizendo, mas para se ter uma ideia geral. Então, as plantas, sim, elas sentem, mas não dizem assim, ai, nossa, que ambiente chato, como ele está nervoso. Não, elas não têm essa percepção. Ela me esqueceu. Ai, ela só está me dando água. Tô seca, tô seca, eu preciso de um pouquinho, exatamente, sei lá, de amor, né? Para ter uma ideia, tô com existe, saudades. tanto algo que merece uma atenção, que existem os espíritos que protegem a natureza. Não só os espíritos que ainda não são humanos, isso está em André Luiz, o espírito André Luiz, então não estou citando assim, livros ocultistas de magia, não. Mas são espíritos que estão numa fase intermediária. Ainda não são espíritos humanos e não são plantas, estão ali numa fase de aprendizagem, de evolução, e eles que cuidam da natureza, das florestas e tudo mais. E existem espíritos superiores a nós, que organizam e cuidam desses espíritos, né? Olham pela evolução deles e, consequentemente, pela natureza. Aí já começa a aprofundar um pouquinho mais, né? Aí você perguntou só da natureza, não dos animais, né? Só das plantas. Tá bom. Mas pode responder sobre os animais. Sobre os sentimentos deles. Na sequência? Tá bom. Quer? Quero. É que eu fiquei na dúvida se você tinha perguntado. Não, pode ficar, pode pegar o gancho. Os animais, o próprio reino que a gente diz é um reino superior ao reino dos vegetais. Então já é... Porque a gente percebe que tem alguma coisinha, né? De hora que a gente olha, ele está pensando em alguma coisa. Como ele conseguiu pensar e fazer isso? Já é um rudimento, né, de inteligência, já é um rudimento de emoções. E aí nós vamos comprar uma briga feia, né? Porque antigamente, e não tão antigamente assim, alguns espíritos afirmavam assim veementemente, não, animais não têm alma. Tudo bem, não tem a alma como a nossa. Isso já falei no início aqui do nosso programa. Não tem, mas já tem uma alma diferente. Pode não chamar de alma, chama de cebolinha. Dá um nome diferente para não confundir. Mas ela tem ali uma coisa que caminha para ser uma alma humana. É uma evolução. Mas já tem sentimento. Lógico que tem. Quem tem cão, gato, animais caseiros, né? Eu não sei se porquinho. Doméstico, porquinho da percebe. Índia. Quando alguém discute, não é assim, eu falo, você tem animal? Já teve alguma vez na vida? Porque ter animal e maltratar é fácil. Ter um animal e conviver com ele, você aprende que eles têm uma inteligência, eles aprendem. Não, mas isso é pelo instinto, tudo bem, mas eles têm sentimento sim. Quem já viu vídeos daquela fila da morte que acontece com porcos, que acontece com vacas, bois, né, no abatedouro, tem que dar uma explicação para aquelas lágrimas, para a cara de tristeza do animal que sabe que será abatido, né? Eu não tenho outra explicação, talvez eu seja pobre de recursos para isso. Mas André Luiz, que eu considero altamente instruído a esse respeito, pela mediunidade de Chico Xavier, ele relata os animais, né? O sentimento dos animais que fica na carne quando é abatido. Mas eu acho que durante o programa talvez a gente converse mais sobre isso. Aproveitando, o Bruno Rocha, de Cariacica, ele pergunta para a gente, ele comenta, né, desculpa, que há alguns anos ele já não consome carne e acredita que a nossa evolução depende disso. Consumir carne pode transmitir energias pesadas do abate. Falei porque você falou da fila, né? Ele está se preparando para entrar no veganismo, que é um estilo de vida. Ele quer saber o que a doutrina fala a esse respeito. Bom, Bruno, obrigado pela sua participação. E eu concordo com você em relação que é um caminho que nós teremos. A única coisa que nós temos que ter cuidado é que quando nós falamos isso, que a humanidade caminha para uma evolução e caminha para o vegetarianismo, por exemplo,
é que as pessoas que não são vegetarianas, que são carnívoras, acabam se ofendendo. Eu também, eu sou vegetariano, mas eu me ofenderia. Poxa, quer dizer que eu não sou evoluído? Né? Nós não podemos medir hoje o grau de evolução de uma pessoa sendo ele vegetariano ou carnívoro. Então carnívoro vai para um umbral e vegetariano vai para o nosso lar. Não é isso. Porque o que mede é uma série de fatores, é a moral, a alma, a índole. E uma pessoa sendo vegetariana não quer dizer que ela seja moralmente pura, né? Evoluída e tudo mais. Mas, sim, é um caminho que nós temos. Você citou, né, dessa energia, e eu citei um pouquinho antes de ver o seu comentário, o livro de André Luiz. Algumas pessoas consideram como espiritismo somente os livros básicos. Livro dos Espíritos, livros dos Médiuns, o Inferno, a Gênesis e assim por diante. Os livros de Kardec. Eu não. Eu considero os livros básicos, o começo, e muitos outros livros eu considero continuação desse aprendizado. Uhum. Se um livro desses, né, que vieram com outros autores bem esclarecidos, autores espirituais, contestar Kardec, então aí eu vou colocar de lado. Tá bom? Eu vou dizer, não, então tem coisa contrária aqui aos livros básicos. Mas se eu sinto que é uma colaboração, uma ampliação daquele entendimento, então, na minha visão, no meu entendimento, eu incorporo isso. Não quer dizer, por exemplo, se eu como carne, então isso não está no espiritismo, eu vou lutar contra isso. Não, nós temos que ser coerentes, tá certo? Por isso que eu estou dizendo. Não quer dizer que a pessoa que não coma carne seja mais evoluída que a outra que come. Mas você pergunta o que o espiritismo diz. Se nós pegarmos, por exemplo, quer ver confusão? Ramatiz. O espírito Ramatiz, o médium João Luiz Maia. Não, Hercílio Mais. Hercílio Mais. É o Fisiologia? Isso. Hercílio Mais. O livro Fisiologia da Alma. Já deu tanta confusão no meio espírita por causa de Ramatiz, como pseudo-sábio, como obsessor. Mas, olha, tem coisas de Ramatiz que eu li e eu fiquei um pouco assim, eu falei, poxa, eu não tenho ainda uma conclusão a respeito, mas eu não vou cancelar a minha forma de entender esse espírito por causa disso, eu não entendi. É até um livro que falava da vida em Marte, aí você vai ver onde eu quero chegar. Mas o que ele fala no Fisiologia da Alma, ele começa falando do quanto é ruim para o ser humano fumar, beber, né, o álcool, assim vai. Mas ele começa falando da carne. Dos vícios, né? Dos vícios em geral. E ele é tão contundente em relação à carne que se tem alguém que está na dúvida se deva parar de comer carne ou não, leia esse livro, Fisiologia da Alma. Sim. Tá bom? Então, e eu considero o Ramatiz, ele não faz parte da codificação. Codificação é Kardec, nós já sabemos, já citei os livros aqui. Mas ele vem depois, ele dá uma visão dele. Como espírito livre, ele dá uma visão. Eu não acho que é contrária, certo? Aí vem aquelas coisas assim que chocam, né? Que vão dizer assim, mas Chico Xavier, que você fala tão bem, ele comia carne. Mas eu acabei de falar que não é se come carne ou não que vai dizer se o espírito, né? Eu posso ser vegetariano, vegano 1000 anos e posso não ter. E ter uma moral duvidosa. Igual a do Chico, não é? Então não vamos comparar isso, tá bom? Esse tipo de colocação eu acho que é para desvirtuar um pouquinho o foco. Por quê? O reino animal são nossos irmãos, gente. É uma linha sucessória. Mas precisa comer da carne para a sobrevivência. Há uns anos atrás eu até poderia aceitar isso. Hoje não. Hoje não. Só na carne tem proteína? Não. Então, eu não vou ficar discutindo isso. Há informação suficiente para quem quiser deixar de comer carne e viver bem. Uma das coisas que eu não nasci assim. Eu tomava leite, não comia carne, mas o leite para o vegano não, tal. Eu comia carne, não gostava muito, mas comia. E quando eu resolvi virar vegetariano, eu pensei em uma série de coisas, saúde e tudo, mas foi essa ideia dos animais. Eu achei que
eu ia forçar a barra. Foi terrível? Foi, porque eram muitos anos atrás e não tinha a variedade, as opções e o conhecimento que se tem hoje. Mas uma coisa que me motivou, porque veio uma pressão muito forte, que eu vou chamar de ciência, você não pode ficar sem comer carne, você isso, você aquilo. E a minha família, na época, contrária a isso. Você vai morrer, você com essas ideias ortodoxas, né? Tem um monte de espírita que come carne, só você quer ser diferente. Mas eu tentava explicar, mas ninguém queria ouvir. E aí, eu tomei contato com os adventistas. E conheci adventista de 80, 85 anos, na época, que nunca tinham comido carne. Vivos, né? Exatamente. Não foi por incorporação, viu? Foi assim. E eu conversei, ia almoçar no restaurante deles e conversava, e via crianças saudáveis, jovens saudáveis, adultos saudáveis e pessoas bem idosas, saudáveis e com uma energia bem bacana. Então vejam, para mim foi a prova. Só que ninguém comentava isso na época, porque não vale a pena, né? Quando você está discutindo, você não quer trazer assuntos que vão contra a sua argumentação. É o que você está falando, né? Sim. Então, concordo com o Bruno, obrigado pela sua participação e faz direitinho. Pensa, porque ser vegano é complicado, viu? Que nem eu estou defendendo aqui, mas hoje o sapato que eu estou, agora eu lembrei, é de couro. A gente não atenta para isso. Se todo mundo deixar de comprar costume, né? sapato de couro, cinta de couro, eles não vão usar tanto couro. Aí alguém vai inventar alguma coisa e vão deixar. Não vai ser rentável ter animais, né? Tirar a pele, tirar o couro, tirar os órgãos, tirar tudo. Aí vão inventar outra coisa. Uhum. Isso aí. Pronto. E eu não fiquei nervoso, hein, para falar disso. Não, tá ainda não. Mas o programa ainda não acabou, né? Tá bom. A Amanda Reis, de Teresina, diz que a ecologia é sobre o meio ambiente, mas também sobre nós. Sim. Estamos interligados, dependendo uns dos outros, apesar de não entendermos isso na correria do dia a dia. Será que a gente não entende mesmo? Porque eu começo a pensar que na crise, quando tem a urgência, você corre atrás de algumas coisinhas, de algumas plantinhas para te ajudar. E quando você está triste, seu cachorro percebe e vai até você no dia a dia, Sim. né? O gatinho começa a te rodear e você se sente melhor. Então, será que a gente não tem mesmo essa percepção ou a gente não quer? Ela diz também que parece que nós fazemos parte disso, não é? Sim, de toda a ecologia, sim, né? Sim, sim. Perfeito o que você falou, que ela colocou. Eu acho que não são somente os animais, nem as plantas, né? Mas é o cuidado como um todo. Quando você mastiga um chiclete, mastiga ou masca? Masca. Quando você masca um chiclete, aí acaba de mascar, e se você é meio broncão, você puf, gospe na rua. Se você é delicado, você pega o chiclete e joga assim, né? Com charme no chão. É errado por vários motivos, vários. Mas um deles, sabia que os passarinhos vão lá e pegam o chicletinho? Uhum. Eles vão lá e pegam o chicletinho, mastiga aquilo e morre. Então, tudo está interligado. Quando você começa a jogar coisas na rua, abre a janela do carro, eu acho tão chique isso, sabe? Eu penso, eu falo, vamos envolver essa coragem, pessoa chique, não é? Abre a janela e joga para fora assim na estrada, de latinha, casca de coisa, joga aquele monte de sujeira. Mas você está julgando. Lógico que eu estou julgando, estou comentando aqui com vocês, eu não tiro foto e ponho no Face. Mas a pessoa não tem esse cuidado. Por quê? Talvez não tenha sido ainda conscientizada a esse respeito. A pessoa não anda com uma arma dando tiro, né? Ela não xinga ninguém, ela está fazendo uma coisa errada. Talvez se as propagandas informarem, mostrarem na televisão, mostra uma cena dessa, fala, olha que feio, olha o que isso acarreta. Talvez isso grave na cabeça da pessoa e ela nunca mais faça. Eu acho que não é que não tem informação suficiente. Nós aprendemos isso desde a pré-escola. Sobre o meio ambiente. Não emocionalmente. Então, sim. E é aí que eu quero chegar. Porque, vamos relacionando um pouquinho sobre o cigarro. Tá. Quantos anos, né? A propaganda do sim. cigarro para a gente conseguir chegar numa diminuição
Eu nem vejo mais, acho que não tem mais horário, né? Não passa mais propaganda de cigarro? Não, propaganda de cigarro não existe. Não A única existe mais. propaganda que talvez passe, TV, alguma coisa assim, além da mídia impressa, é sobre o não consumo, né? O que causa o consumo de cigarros, só. Tá. Então, eu não sei Sim. se também, né, parte para esse lado. Eu acho que se encaixa. Se encaixa perfeitamente isso. E aproveitando o gancho, o Lucas Ramires, de Itajaí, ele pergunta para a gente, muitas vezes o progresso, a expansão urbana e empresarial coloca a ecologia em xeque. Como funcionaria essa questão quando estivermos no planeta de regeneração? Bom, primeiro que eu vou dizer é uma suposição, porque eu acho que eu nunca estive num planeta de regeneração. Não estou aqui como, vou ajudar meus irmãos. Não, estou tentando pular fora, né? Um planeta melhor. Mas acredito que num planeta evoluído, tudo seja mais evoluído. As ações, os efeitos, evidentemente. Falamos assim que algumas ações da industrialização e tudo prejudicam a ecologia. Será que se tivesse uma lei forte contrária a isso, será que se as pessoas fossem melhores, né, tivessem um cuidado maior com o planeta, será que essas empresas não teriam cuidado com o planeta, com a ecologia? Claro que teriam. Porque você vê, de repente vem uma lei que proíbe que tal empresa jogue seus produtos ou do jeito que estão a química nos rios, nos mares. Aí o que acontece? Uma movimentação e começam a tomar providências. Todos esses desastres que nós tivemos aqui com Brumadinho, né, e aquela outra cidade, terrível, Mariana, terrível, terrível. Agora, se Deus permitiu que isso acontecesse, não foi por acaso. E vejam as mudanças que estão ocorrendo em função disso. Levará algum tempo? Sim, mas vai mudar. Não vai acontecer mais isso. Estão vendo que há outras formas, né, de mudar esse material, de represar esse material, mas precisou acontecer isso. Eu acho que num mundo de regeneração, num planeta de regeneração, não vai ter esse perigo, porque não vai ter esses dejetos desse jeito. Eu acho que a regeneração começa na consciência. Sim. Então, porque tudo isso é um pouco o que a gente falou, principalmente sobre o lixo, né? É educação. Então, num planeta de regeneração, onde você tem mais consciência sobre o mal que você pode fazer, está solucionado o problema. Exato. Acho que as leis, não haverá necessidade de tanta lei. Eu acho que vai haver a lei moral, é o consenso, o bom senso. Então, eu tenho muita alegria em ver que nós aprendemos isso, né, no Espiritismo, de que caminhamos para isso, para um mundo de regeneração. Eu gosto sempre de lembrar, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e acho que número 19, item 19. Se eu estiver errado, estou errado, me corrijam. Eu acho entre o 17 e o 19. Por aí, tá? Também. É o último do capítulo 3, onde o espírito de Santo Agostinho, ele fala sobre essa mudança do planeta, sobre passando de expiação e provas para um mundo de regeneração, ok? E ele explica, ele fala que será o homem de bem, aquela coisa bacana, e aí ele faz um comentário, que quando eu prestei atenção nesse comentário, tinha lido muitas vezes, né, mas não tinha prestado atenção. Ele fala dessa transição que já começou. 1850, já começou. Aí as pessoas vão dizer assim, caramba, se já começou, e nós tivemos tantas guerras nesse período, guerras mundiais, tanta coisa ruim acontecendo. Por isso mesmo, né? Por isso mesmo. As mudanças são necessárias. E quando você quer realizar um plantio, se a terra está rude, você precisa mexer naquela terra. Precisa moer, passar aquelas máquinas que moem, trituram, tirar o mato, para plantar a semente e crescer algo bom. Então nós estamos nessa fase de mexer. Tudo está sendo mexido. E o que o Lucas comenta sobre a expansão urbana, né? Expansão empresarial, eu acredito que principalmente por isso a ciência vem evoluindo cada vez mais. Então, chegará um momento, eu espero, que a gente não vai mais precisar, né, de tanta coisa.
utilizaremos dessa tecnologia, desse processo de expansão a nosso favor. Sim. Porque até então, né, concorda que não está sendo utilizado a nosso favor? No que diz respeito ao meio ambiente, hoje em dia há muitas campanhas de conscientização sobre a reciclagem, sobre a não utilização de tais materiais, mas ainda é muito pouco. É utilizado, você viu bem, é utilizado em prol do lucro de alguns grupos de pessoas, né? Isso é uma roda gigante, assim, né? como tudo. Né? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. O Guilherme Almeida, da Consolação de São Paulo, diz que eu vejo os animais como seres vivos, bastante inteligentes, assim como nós. Só não nos comunicamos da mesma forma, mas a evolução deles funciona da mesma forma que nós? Eles reencarnam assim como humanos? Boa pergunta. Sim. Não, sim, boa pergunta, tá? Eles encarnam como humanos? Não. Como humanos, não. Não, se eles reencarnam assim como no mesmo nós... processo. Somos... Vou explicar. Porque tem muita gente que acha que os animais, por serem animais, morreu e não reencarnam. As pessoas dizem assim, alguns dizem, não, os animais da mesma raça, eles morrem, vão para uma mesma massa e ali ficam e reencarnam rapidamente, sim. Só há evolução se houver uma individualidade. Eles não têm o processo de autoconsciência como nós. O cachorro mordeu aquela pessoa, então ele criou um karma com isso. Então ele vai passar no purgatório, lá no umbral, no vale dos cachorrinhos que morderam os outros. Aí ele vai ficar lá, depois ele vai reencarnar. Não é assim que funciona. A lei de causa e efeito é diferente. Por exemplo, nós não podemos comparar as ações de um jovem, né, ou de um adulto com de uma criança. A criança não pode ser punida pelos seus atos, né? Assim, da forma que nós puniríamos um adulto. A mesma forma, com uma proporção muito maior à distância, um animal. O animal, ele é reativo. Se ele recebe amor, compreensão, carinho, ele vai receber essa energia, ele não vai mudar a sua personalidade, vamos dizer assim, vamos chamar de personalidade, mas ele vai ser mais dócil. Se ele é maltratado, espancado, ele também terá uma reação semelhante. Então, a evolução dos animais no nosso meio é um aprendizado para eles. Eles estão vivendo com uma raça superior. Por pior que se veja por aí, nós somos uma raça superior à raça dos animais. Então, alguns animais são predadores. Você vai dizer assim, um tigre, se der de frente com a gente, ele vai aprender o quê? O sabor da nossa carne, não é? Porque ele vai matar. Mas ele não vive nos centros urbanos, nós não levamos um tigre para casa para ser domesticado. Ele vive na floresta, em alguns lugares, assim como o leão e tudo. Que é um processo de evolução, que nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Eu sei que é necessário. Agora, um cachorrinho, né? Um gatinho, provavelmente tornou-se mais dócil, as raças tornaram-se mais dóceis, porque nós domesticamos. Porque nós trouxemos esses animais para o nosso convívio. Assim como na Índia, as vaquinhas são sagradas, né? Andam ali no meio de todos. Aqui, participam de torneios, né? Os bois, muitas vezes, são assim, apertados nas suas partes íntimas para ficarem violentos, para ficar correndo, para o pessoal ir laçar, né? O pessoal jogar no chão. Eu não sei se na Espanha ainda faz isso, mas por uma tourada, ele ser morto. Então, depende da nossa reação com o reino animal. Aquilo que nós dermos a eles será aquilo que eles vão receber. Então, para nós domesticarmos o reino animal, significa levar amor ao reino animal. Porque eles têm, sim, o que esse ouvinte diz, né, esse telespectador, eles têm sentimentos, sim, diferentes dos nossos. Mas o jeito que você olha para um animal, faz um teste, a tua reação de amor, ele se vira, ele deita, ele põe as patinhas para cima. Às vezes você vê um cachorro enorme, que dá medo. Todo amoroso, ou um gato que sabe ser bravo, né? Sim, sabe se defender, né? E nós já vimos também
Graças à internet, né? Vídeos, quando eu vi, eu falei, eu também quero um para mim. De elefantes. Ah, sim, na Índia tem muito. Elefantes. Igual a gente diz, né? Entre aspas, igual cachorro. A pessoa ali, o cuidador deles, entre aspas, né? Porque não é cuidador, porque eles estavam soltos no seu habitat natural. Ele saía, fazia um som, tipo um assovio, como se fosse. De repente, você só escutava todo mundo correndo. Uns 5 elefantes de uma vez. Foram até ele, porque sabiam onde ele estava. E faltaram só se jogar no chão, como você disse, colocar as perninhas para cima. Ou seja, sim, domesticado. Então. E os elefantes também são um dos mais inteligentes, né? Você fez um comentário que você gostaria de ter um. Então, eu queria avisar todos os amigos aqui da TV, da rádio, que no Amigo Secreto deste ano, o pedido da Samira é um elefante. Tá? Vamos viabilizar isso. Talvez da China. Não sei se na China tem elefante, mas... Mas eu quero continuar morando aqui. Compra-se tudo da China? Então tá traga um elefante para ela. Eu continuo morando aqui e... Só não vai querer levar o elefante para o instituto, tá? Tá bom. Uma perguntinha também da Bernadette, da Vila Carrão. Ela pergunta como o Centro Espírita pode nos ajudar na conscientização da preservação ambiental. Olha, pedindo para os dirigentes, fazendo essa pergunta para eles. Todos que estão ouvindo, chega para o dirigente da casa espírita sua e diga assim, o que poderia ter aqui para nos ajudar a ter uma consciência? Preservação ambiental. Qualquer coisa, uma palestra, um curso sobre os animais. Cada um vai ter uma ideia. Uma atividade, não é? Por exemplo, na nossa casa chama-se Casa de Francisco. É claro, por causa de Francisco de Assis, né? Claro, por conta dos animais. Isso. Então, nós temos um dos trabalhos, nós fazemos todos os trabalhos, as reuniões mediúnicas, antes das pessoas entrarem. Então, o trabalho com desencarnados, o que é conhecido como desobsessão, é um grupo que faz. Tem o de cura, que são projeções de cura para as pessoas necessitadas, que se tratam na casa também. Tem um outro que é sobre a família. Nós procuramos ajudar as pessoas que têm problemas de família, tentando manter a construção do lar, a base do lar, né? Que hoje em dia, as informações que muitas vezes vêm de novelas e outros programas mostram a desestrutura. E nós não acreditamos nisso, nós acreditamos na família. E tem além de outros, tem um trabalho que é sobre os animais, né, Samir? Sobre a natureza, né? Natureza, de uma forma geral, onde há vibrações, quando há um problema de vibrações, mas de conscientização. Então, se tem alguém lá que tem um problema com o gatinho, com o elefante, né? Agora a Samir acrescentou elefante, com o cachorro, com o papagaio, a pessoa vem na casa, não traz o animal. Mas as pessoas que têm animais, elas amam seus animais e se preocupam com a saúde deles. Então, o que nós pedimos? Junto aos espíritos protetores, pedimos orientações. Como nós fazemos o tratamento à distância para algumas pessoas enfermas, nós fazemos animais. Mas procuramos dar orientação para a família a respeito disso. Essas conversas, informações que nós estamos dando aqui, a gente procura passar, porque a pessoa tem dúvida. O meu animalzinho, se morrer, ele pode reencarnar depois na mesma família? Então a gente começa a explicar. Para onde ele vai? Ele tem mentor e assim vai. Então é uma forma de orientarmos e fazermos, né, a nossa parte em prol do que nós entendemos bom para o planeta. Mas o animal tem mentor? Ô, Samira, você também, Samira? Tem um mentor geral. Que é o da natureza. E não é um cachorro evoluído que chega para o cachorro, não vai morder não, que é ruim agora. Não é isso. Uhum. É da natureza, que cuida, vamos dizer assim, dos animais de uma forma geral. É um anjinho da natureza. E tem também, como eu disse, aqueles espíritos intermediários, que não são espíritos da raça humana e também não são mais animais, que estão em processo de crescimento, né? Então, tudo, assim como tem das plantas também, encarregados das plantas, das florestas. Sim. E isso, gente, embora tem muitos livros espíritas que comentam sobre isso, a gente pode usar isso, vamos dizer assim, no livro dos espíritos, se a gente começar a ler com vontade de querer enxergar isso, a gente enxerga. Que página que está? Lê da página 1
até a 900 e pouco lá no final, e procura, que assim é uma forma de você ler o livro espírita todinho. Mas tem. E tem alguns autores que esmiuçam isso autores espirituais, que esmiuçam isso de uma forma mais profunda. Mas não tem mentor. Utilização das plantas, né? Assim, individual, mas tem mentores coletivos, espíritos protetores coletivos. Muito bem. Tá bom, Samir? Acabou agora o programa? Não, tá. Ainda não. Falta pouquinho, mas ainda não. A Karine, de Porto Alegre, ela comentou, estão de parabéns de discutir esse assunto tão delicado no meio espírita. Sinto falta dessa abordagem no meio espírita. Parabéns. Os animais são os nossos irmãos menores. Eu consegui parar de comer carne através da filosofia do Reiki. Sou vegetariana e estou adorando este programa. Muito obrigada, Karine. Karine, obrigado. Mas olha, sabe por que é difícil, Karine? Porque, como eu disse, as opiniões são muito contundentes às vezes, né? Eu já me incomodei muito com isso. Eu lembro que eu tinha um programa na Rádio Boa Nova chamado Vivência Espírita. E nessa época, quando eu comecei a falar de vegetarianismo, eu tive uma pressão contrária tão grande. E no dia que eu fiz um programa na véspera de Natal. Você falou do pernil? Eu falei, né? Falei dos porquinhos que eles iam comer e tudo, aquela coisa. Então sempre eu tive uma pressão contrária. Assim, as pessoas falam, não, mas você sabia que Hitler era vegetariano? Eu falei, sabia. É a 1000ª pessoa que me fala isso. Ou seja, as pessoas se incomodam. E aí que eu percebi que tem que ter delicadeza a falar por isso, porque as pessoas não ouvem o que você está dizendo. Elas já tiveram problemas com vegetarianos, com veganos, porque tem vegetariano e tem vegano, assim como tem carnívoro, que é chato. Muito. Quer impor a vontade. Não é assim que funciona. Nem o carnívoro, nem o vegetariano, nem o vegano. Verdade, né? Faz você a tua parte, não é? Agora, numa conscientização como essa, nós estamos aqui expondo o nosso pensamento, não é? Nós estamos aqui para isso. Tem pessoas que pensam o contrário? Tem. Eu lembro uma vez, Samira, não sei se eu tenho tempo. Tem? 2 minutos. Um rapaz criou um e-mail, assim, um espírita, falando sobre para os espíritos tomarem cuidado, quando fizerem festas nas casas espíritas, não colocar bebidas alcoólicas. Porque ele teve problema na casa dele, um alcoólatra veio falar, poxa, mau luto, eu venho na casa espírita para pedir ajuda e vejo a bebida ali que me deu a vontade, tal. Algumas pessoas concordaram, eu achei interessante o que ele colocou na época. E uma pessoa entrou no grupo, era até uma pessoa do Ministério Público. Ele não precisava dizer que ele era do Ministério Público, não tinha nada a ver aquilo. Um espírita descendo o pau, com termos muito bem escritos, dizendo que ele tomava vinho, ele não se sentia, que ele não via nada demais. Para vocês entenderem como é, ele se sentiu ofendido com as coisas que o outro disse, quando na verdade ele não entendeu ou não quis entender. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não por causa de nada, que o Ministério Público não tem nada a ver com isso, não. Mas eu digo assim, para não criar problemas, mais do que nós já temos no movimento espírita. Exato. E só uma pergunta, sim ou não, que o programa já vai acabar. Eu falei rápido. Sim ou não só. Sim ou não? Sim ou não. Vai. O futuro é vegano? Sim ou não? Só é rápida a pergunta? Eu acho que sim. A partir de todo o nosso programa. Só quero concluir. Sim. Futuro. Eu também acho que sim. Futuro. Bem lá pra frente. Porque o veganismo é tudo, né? Meio ambiente, animal, tudo. Isso. Então, bom, gente, espero que tenham gostado do nosso programa de hoje, vibrando pelo meio ambiente, que essa semana seja, então, tão boa quanto este meio ambiente limpo que a gente quer para o futuro, não é? Sem jogar papel na rua e sem picanha. Bom, até a próxima semana, então. Até. Obrigada, um beijo.